e certamente opções políticas e ideológicas na definição do que privilegiar em termos de concepção de educação, de conteúdos, de metodologia e de avaliação. A estrutura curricular é o ponto de encontro, de alguma forma, dessas diversidades, dessas precariedades, dessas ofertas, né? É ali que a coisa se faz. É ali, em torno do currículo, que a coisa se faz. E, insisto, o currículo não é apenas o que ocorre dentro da sala de aula, no trabalho com as disciplinas escolares. É muito mais. É a vida da escola. É como a escola se organiza para trabalhar. Portanto, isso significa uma dimensão da valorização do coletivo. Né? Do coletivo da escola frente a uma perspectiva de trabalho, neste caso, apontamos para a perspectiva do trabalho na dimensão da integração entre formação geral e formação profissional. Mas, neste caso da articulação entre formação geral e formação profissional, entram em jogo, de novo, alguns elementos da cultura escolar, que também, na qual o próprio aluno está mergulhado, que é o fato de que aquilo que está sendo proposto sobre um determinado solo. E este solo é da cultura tradicional da escola. E o solo da cultura tradicional da escola é muito forte. Tem história, tem séculos de história. Né? Que é uma cultura que valoriza o olhar específico para cada disciplina escolar e que faz com que cada professor lute pela sua disciplina, assim como luta pelo seu espaço, pela sua sobrevivência. Isto significa, muitas vezes, uma dimensão cultural que dificulta a inter-relação, dificulta a conversa, dificulta o trabalho interdisciplinar, além das dificuldades de formação, além da precária formação que, no geral, os professores têm para trabalhar com essa perspectiva da interdisciplinaridade. Então, temos aqui um outro desafio, né, que é o desafio da cultura arraigada, que precisa, de alguma forma, ser vencida, ser sobrepujada, ser superada, mas cuja superação só se faz pelo trabalho na direção que contesta, de alguma forma, esta proposição, ou que a tenta conquistá-la, né, do seu lado. Nesse sentido, é preciso ter clareza que a perspectiva ainda limitada do ensino médio integrado profissional e da realização do projeto FIC encontra muitos obstáculos para a sua concretização. Um deles reside exatamente na dificuldade de promover o desenvolvimento de currículos que favoreçam essa integração. Tais dificuldades têm várias determinações, que são de caráter econômico, social e cultural. Não é apenas a formação dos professores, não é apenas a ausência das práticas. Existem, como a Marisa estava colocando, muitos determinantes sociais, econômicos, culturais, que vão contra essa perspectiva. Né? Isso significa, portanto, uma luta. Entre essas determinações, uma refere-se a essa separação econômico-social entre trabalho intelectual e trabalho manual. Por suposto, são pessoas que vão realizar atividades manuais, para as quais não sempre se supõe a necessidade de formação geral, ou uma formação geral mais precária, menos completa, para o gasto. Né? A segunda diz respeito à separação na construção histórica do conhecimento humano sobre a natureza e a vida social em campos específicos, ou seja, a separação entre ciências humanas, ciências exatas, separação entre trabalho manual, intelectual, etc.
Tal separação, aglutinação, reflete-se não apenas na formação profissional disciplinar dos professores, mas na transposição também disciplinar dos saberes para o campo escolar. Nada disso favorece a concepção a que a Marisa está levantando, de que os fenômenos naturais ou sociais são multideterminados e que se interrelacionam, e que sua compreensão implica um olhar que ultrapasse as particularidades de cada disciplina, valendo-se, todavia, das contribuições dessas mesmas particularidades. Dificuldades de outra ordem, mas relacionadas às anteriores, e aqui é uma questão importante, dizem respeito ao regime de contratação de professores. Não sei se acontece com vocês, na rede pública no geral acontece que os professores, para sobreviver, trabalham em várias escolas. A não fixação do professor numa determinada escola determina uma dificuldade enorme do puro encontro físico da conversação, da pura e simples possibilidade de conversar, né? Quanto mais de aprofundar esta conversa do ponto de vista de estudar mais do que essa questão da proposta de integração, estudar mais como isso pode ser feito entre duas, entre três, entre quatro, entre cinco disciplinas, estudar mais um pouco essa inter-relação entre fazer e saber. Tudo isso, a ausência desta condição básica, além das outras, cria uma enorme dificuldade para se colocar em prática a proposta da integração entre ensino fundamental e formação profissional. Neste mesmo processo, vou fazer menção a algo que nós estávamos vendo na arguição do doutorado da menina, agora, pouco antes da gente vir para cá, que é a enorme dificuldade que eu vejo no sentido de desenvolvimento dos itinerários formativos, dado que muitas vezes essa formação dos alunos, formação profissional, formação escolar de maior amplitude, se dá por diferentes formas. No caso do PROEJAFIC, isso me parece um tanto quanto facilitado na medida em que a articulação se faz com os IFES, dado que os IFES têm já abrem já uma possibilidade de processo de itinerário formativo. Tem outros problemas que eu não vou entrar aqui, né? Mas o fato do trabalho do PROEJAFIC ser feito com os IFES, de alguma forma significa uma possibilidade de ultrapassar essa dificuldade que ocorre quando a formação profissional se dá por várias agências espalhadas por aí, em que o aluno faz hoje um curso de culinária, amanhã faz um curso de arte, depois de amanhã faz um curso de administração, depois faz outro de informática, é um pupurri, né? Que não aponta numa dada direção. No caso do PROEJAFIC, acho que isso é menos sério, né? Tudo isso que eu estou levantando não tem por objetivo desestimular ninguém, claro, mas tem por objetivo chamar a atenção para o fato de que, também algo que eu toquei antes, que se não houver da parte do governo, se não houver da parte dos que estão envolvidos no trabalho com a educação, com a formação integrada, que articule,
que articule não, que efetivamente integre os conhecimentos gerais com conhecimentos específicos numa formação ampla e omnilateral, se não houver também, do ponto de vista nosso, dos que estamos pensando essas propostas, um movimento no sentido de criar as condições para operacionalizar essas propostas, e isto tem tudo a ver com a FIC, uma ideia que me parece, do ponto de vista educacional, maravilhosa, que é essa perspectiva da formação integrada, pode se perder. Pode se perder porque as pessoas podem dizer mais um discurso e como é que fica na prática. Então, esta construção na prática da proposta de formação integrada é de todos nós. É de nós que estamos na academia, é do governo e é de quem está na prática da sala de aula com vocês. Da parte de vocês, isso tem que ser insistido do ponto de vista de eu quero condições para isso. Porque não é possível tentar fazer algo dessa natureza, com essa complexidade, sem as condições. Isso significa um movimento reivindicatório relativamente ao governo quanto a prover estas condições. Seja em termos da formação dos professores, seja em termos de condições de trabalho, seja em termos salariais, seja em termos do número de alunos por sala de aula, seja em termos da possibilidade de manter os professores numa única instituição. Tem várias reivindicações, né, que partem da base de quem está fazendo o trabalho e sabe do que está sofrendo. E isso tem que ser trabalhado pela academia também do ponto de vista teórico. Isso tem que ser teorizado do ponto de vista da academia, mas uma teoria que não se aparte dessa prática. E isso tudo tem que reverter pressão sobre as instituições que são governamentais, que, do ponto de vista discursivo, querem. Precisa querer do ponto de vista da prática. Obrigado.